Se você vende PLR, avise para quem compra que é uma PLR. E para não levar gato por lebre, me acompanhe até o final desse vídeo para entender melhor quais são os riscos jurídicos envolvidos neste modelo de negócio. Eu vou apresentar os principais pontos jurídicos em relação à lei brasileira. É o que deve ser feito sempre antes de assinar qualquer contrato. E é claro, o que eu vou falar aqui nesse vídeo não substitui a orientação do seu jurídico. Como qualquer modelo de negócio, é preciso observar quem fornece o produto e para quem vai ser vendido. E é claro, se o fornecedor ou se o comprador estão em um outro país, você tem que analisar a legislação deste outro país. Então, como começou esse mercado de PLR? De acordo com a lei americana, lá é permitido que empresas vendam conteúdos diversos que podem ser livremente replicados. As pessoas compram, por exemplo, uma agência de publicidade compra para fazer uma isca digital ou para vender um catálogo para um cliente, utiliza aquele conteúdo como publicidade, inclusive se estiver dentro de uma revista, vai destacar que é um informe publicitário. Num momento é indicado quem é o autor daquele texto. Muitas pessoas trabalharam ali, mas ninguém pergunta de quem é o texto. Esta é a situação original deste modelo de negócio, que consiste na compra de uma licença para poder reutilizar, inclusive com alterações, aquele conteúdo original. Como vem sendo amplamente divulgado como um grande negócio. E aí você vai encontrar vários vídeos aqui no YouTube indicando como fazer para ganhar dinheiro vendendo PLR. O que é o PLR, afinal de contas? É uma licença concedida de acordo com a legislação americana e que permite com que a pessoa que compre possa replicar e até alterar aquele conteúdo que foi comprado. Como é o caso da agência de publicidade que faz a isca digital ou que faz o catálogo com a cara de informe publicitário. Mas o que tem sido feito aqui no Brasil? Primeiro, nós temos que analisar quais são as legislações aplicáveis. E de pronto já te digo, direitos autorais e consumidor. Então, será que eu comprar uma licença nos Estados Unidos para trazer para o Brasil e dizer que esse produto é meu, será que isso está de acordo com a lei brasileira? Porque no contrato você pode escrever qualquer coisa. Agora, o contrato ele só vai ser considerado escrito se der algum problema e for levado ao judiciário, se ele estiver de acordo com a legislação. A lei brasileira é um limite para os contratos feitos no Brasil. Você não pode contratar o que der na sua cabeça se tiver lei regulando o contrário. E o que diz os direitos autorais aqui no Brasil? E você pode encontrar no planalto.gov.br a lei e lê-la na íntegra. Aqui no Brasil, para você ser autor, primeiro tem que ser um indivíduo. Empresa não vende direitos autorais. Só pessoa natural, que era chamada antes de pessoa física, pode ser autor. Você não pode comprar de uma empresa, de uma limitada, de um MEI, um determinado conteúdo, porque nem o MEI, nem limitada, nem uma SA vão ser autores. Ou um texto, por exemplo, é anônimo, ou ele tem um ou mais autores. Se os autores, ou o autor ou a autora, quiser ganhar um dinheiro com aquilo que produziu, ela pode licenciar, mas ela não tira o nome dela de autora ou de autor. Isso é muito visível nas músicas, por exemplo.
Podem diferentes intérpretes cantarem uma determinada música. Vão ser pagos direitos autorais para o autor, para os músicos que fizeram ali aquele arranjo, mas não se tira o nome da pessoa que fez. Isso é o portfólio dela profissional e deve sim ser reconhecido o mérito de quem trabalhou e produziu aquilo. Então, no Brasil, a licença PLR, que seria um direito de utilizar o conteúdo como marca própria, ele não existe. Se ele não existe, uma empresa brasileira ou pessoas brasileiras não podem vender esse tipo de licenciamento dentro do território nacional. Se você comprar uma PLR nos Estados Unidos, você não vai ter nenhum tipo de problema em relação a quem te vendeu, porque lá isso é permitido. E aí cabe a você considerar se da maneira como você vai utilizar o conteúdo está de acordo com as normas do país que você vai utilizar, seja como um informe publicitário, seja vendendo o conteúdo. E aí vem a questão: o que está sendo divulgado para as pessoas fazerem é fingir que aquele texto é seu. Alguns vídeos no YouTube, inclusive, sugerem que a pessoa leia ou decore o que está escrito naquele livro e venda como se fosse um vídeo feito um curso. Por exemplo, eu pego um assunto que eu não faço a menor ideia, mas que eu vejo que tem um grande pico de procuras no Google, compro um PLR por alguns dólares, ou já tem aqui no Brasil empresas que estão vendendo, mesmo não sendo permitido, não tendo essa previsão legal para esse tipo de licença. Já existem empresas que vendem em português, não precisa nem traduzir aquele conteúdo. Aí a pessoa lê, muda alguma coisa, bota algumas piadas, alguns vídeos, exemplos próximos a ela e vende como se fosse curso um assunto que sequer sabe que aquilo está de acordo com a realidade. Né? Porque em um ano, um conteúdo, por exemplo, de marketing digital já está desatualizado. E o consumidor, ao se deparar com aquele discurso de vendas redondinho, uma página muito bem elaborada e um preço que não é assim lá tão barato, vai lá e compra. O risco de descobrir se o conteúdo funciona ou não funciona acaba nas costas do consumidor, que vai comprar o produto e, se não aplicar em 7 dias e tiver certeza que aquilo que aplicou não funcionava e que não foi ele que eventualmente não soube fazer, porque muitas vezes, por exemplo, você compra um livro de receitas, você fala, putz, não consegui acertar essa receita. E às vezes não é, às vezes é uma tradução mal feita. Ou, por exemplo, todo mundo sabe que a farinha de trigo no Brasil é completamente diferente na consistência do resto do mundo. Você pegar uma receita que leva farinha de trigo, que foi feito no exterior, no Brasil não funciona. Esses são só alguns exemplos de cursos que parecem bobinhos, mas que prejudicam a pessoa que comprou. E se for alguém parecido comigo, que gosta de ter mais de uma fonte de informação, corre o risco de comprar 2 ou 3 cursos, e-books diversos e vai ver sempre a mesma informação em todos os cursos e todos o e-book, que na verdade tinham como única fonte um único PLR. Porque esse é um risco. Quando você não fala que é um PLR e fala que o produto é seu, a pessoa vai achar que é um conteúdo exclusivo. Ela vai comprar por um conteúdo exclusivo, um conteúdo validado. E você está vendendo algo que não sabe nem se funciona. Às vezes, sequer conferiu se o texto é coerente. Se a pessoa não reclama, né, porque às vezes não olha em 7 dias ou não dá tempo de ver tudo,
fica o prejuízo. Se você está em dúvida em relação ao que eu estou te contando, eu faço um convite para lembrar da sua época de escola. Provavelmente você já fez algum trabalho escolar em que no final precisava colocar a bibliografia ou as referências. Mesmo quando um texto é anônimo, se coloca o link, o site onde você tirou aquela informação. Isto faz parte do respeito à pessoa que fez o trabalho anterior. E também ajuda a quem está pesquisando e querendo se informar sobre o assunto para não consultar em duplicidade o mesmo conteúdo. Essa é a lógica de qualquer pesquisa. Então, por mais simples que você possa imaginar que é o seu assunto, o assunto do PLR que você resolveu revender, integra a boa-fé contratual, a transparência nas relações. Então, nem omita que é PLR, nem minta que o texto é seu. Eu sei que na internet se encontram modelos de negócios que não seguem passo a passo o que a legislação diz, assim como também se encontra no comércio informal várias situações questionáveis, e inclusive já fiz aqui um vídeo mostrando um marketplace que vende tênis que não é de acordo com o original, ou seja, produto falsificado, não conseguem vender mais no camelô, estão vendendo na internet e está rodando. Tudo indica ali que é dropshipping, você paga por um produto falsificado que vai vir em 45 dias. Tem um vídeo, eu botei no izinho aqui em cima para você ver. Tá rodando. Se deu algum problema, a gente não sabe. Continua disponível. Agora, você quer esse tipo de risco para você? Será que não tem alguém idôneo que lá realmente pesquisou, fez um trabalho e está procurando alguém que queira vender? Será que o que você tem de melhor como vendedor, como afiliado, é revender um produto que você desconhece se o que você está vendendo é verdade? Se não for verdade, pode atrapalhar as pessoas, pode prejudicar aquele consumidor, aquele cliente que confiou em você. Será que vale a pena isso? Te convido, se chegou até aqui e ainda não fez, a assinar o canal, dá um like nesse vídeo. Se ficar com alguma dúvida, escreve aqui. Eu falo sobre modelos de negócios, contratos e LGPD. Por sinal, um dos e-books que eu baixei sobre LGPD falava umas coisas absurdas. Nada a ver com a lei brasileira. LGPD é Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Se você vende na internet, tem que ficar ligado que existem algumas regras em vigor desde o ano passado que você tem que cuidar. Tenho vários vídeos sobre isso aqui no canal. E como eu falo sobre esses assuntos, quando eu encontro o e-book, eu baixo. Eu baixei dia desses um que eu falei, nossa, mas de onde é que tiraram isso? Passou umas 2 semanas, uma outra empresa, dessa vez uma empresa de software, também oferecia um e-book. Fui lá e entrei no e-book. O e-book funcionava como isca digital. Quando eu li o e-book, ele estava em português de Portugal, não era o português aqui do Brasil. E falava exatamente a mesma coisa do outro e-book que eu tinha lido. Eu não sabia de onde tinham tirado aquela interpretação. Então, uma pessoa que estivesse preocupada em como fazer, como organizar a documentação para se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e tivesse lido os 2 livros, já teria comprado o software de um dos 2. Só que, para a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais do Brasil, aquele software talvez ajude, mas ele não é essencial da forma como estava escrito nos 2 e-books. E esse é só mais um exemplo como às vezes até mesmo o informe publicitário, se tiver uma informação incorreta, pode prejudicar o consumidor.
Se você prejudica o consumidor e alguém vai lá, bota a boca no trombone, é problema na certa. Não tem dinheiro que vale.